professora que tem desses semestres tudinho online, porque a senhora organiza tudo, grava tudo e a gente não se perde, porque eu vou lhe dizer, viu, que tem professor que é desorganizado demais. Obrigada, mas é minha obrigação, né? Eu tenho que fazer para que já é uma coisa Mas, difícil, assim, ser mas não remoto. é não. É porque a senhora, as suas matérias é uma das mais difíceis que tem. Mas pelo fato desse cuidado seu, tudo direitinho, o seu comprometimento, a gente aprende e aprende de verdade. Tem professor que tem preguiça de gravar aula. Ô, gente, mas não dá trabalho nenhum. Ó, eu já deixo aqui o programa. É super fácil, já deixo na área de trabalho e pronto, não tem dificuldade não. O chato é só a gente ter que colocar lá no YouTube, porque demora um pouquinho, mas não é problema nenhum não. E assim, eu quero que vocês aprendam. Eu não vou fazer uma disciplina que realmente é muito importante, é decisiva para nutrição. É o que faz a gente ser nutricionista, uma das, né? Assim, então eu quero que vocês aprendam de fato. Então eu tento dar meu jeito aí, às vezes dá essas intercorrências, mas é normal, né? Acontece. Tá aparecendo? Tá. Tá pronto. As proteínas, elas são sintetizadas a partir de 20 aminoácidos, e esses aminoácidos eles são representados por símbolos de uma sequência ou de 3 letras. Essa imagem aqui, eu não sei se vocês vão observar bem, não está muito nítida, mas provavelmente também vocês já tiveram em outro momento contato com esses nomes, né? Alanina, arginina, asparagina, glutamina, que é muito comum, histidina, isoleucina, leucina. Quem toma whey aí, né, ouve muito esses 3 nominhos. A glutamina também, que é muito conhecida aí por todo mundo, os praticantes de atividade física. Aí a gente tem o triptofano, a valina. Então são uma sequência de 20 aminoácidos que vai formar essas proteínas. Na verdade, a partir de 20, né? É uma sequência a partir de 20. E aqui estão a abreviatura das 3 letras e a abreviatura de uma letra só. Mas normalmente a gente vê como 3 letras, né? A nomenclatura mais abreviada assim. Outra coisa que vocês vão observar sempre, falou de aminoácidos, vai estar lá AA, né? 2A. Sempre que virem em qualquer lugar e 2A, já sabe que a gente está tratando de aminoácidos. Dentro desses aminoácidos, a gente tem os essenciais e os não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não produz, nosso corpo não produz. Então, é necessário que a gente faça a ingestão desses aminoácidos a partir de determinados alimentos. Quais são esses aminoácidos essenciais? O triptofano, a valina, a fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina, aleucina, histidina e a metionina. A maioria deles nós encontramos nos alimentos que são de origem animal, como carne, leite, ovos, etc. Então, nesse primeiro momento, o que é que eu quero que vocês absorvam? O que são os aminoácidos essenciais, que são aqueles que eu preciso ingerir através da alimentação, porque o meu corpo não produz. Então, ele é essencial por conta disso. Já o aminoácido não essencial são aqueles que o nosso corpo sintetiza, nosso próprio organismo ele vai produzir. Então, não necessariamente eu preciso ingerir com a alimentação. E aí são alanina, asparagina, a cisteína, a glicina, a glutamina, histidina, prolina, tirosina, o ácido aspartático e o ácido glutâmico. Deu para entender a diferença do que é um e o que é outro? Às vezes as pessoas confundem. Deu, pronto. Certo. Vou fechar aqui o WhatsApp. Aí nesse primeiro momento, quero que vocês absorvam isso. Em outro momento, quando vocês forem estudar, aí vocês tentem absorver mais, pelo menos alguns desses aqui, ó, dos quais são essenciais e quais são não essenciais. Em relação à proteína e ao exercício físico, o que é que a gente pode fazer uma correlação? A gente precisa de uma demanda maior, né? Uma demanda mais alta de proteína quando é praticante de alguma modalidade esportiva. Seja algum atleta, ou seja só o desportista, enfim.
E aí eles vão precisar ingerir uma quantidade adequada de proteínas, nem a mais, nem a menos. Como tudo tem que ser, né? Dentro do limite. E os atletas mesmo, eles têm que ingerir essa quantidade correta, porque para não ter limitações de ordem, né, atlética e não ser acometidos com algumas lesões. Então, por isso que a gente deve saber, né, conhecer e sempre estudar quando a gente for prescrever algum plano alimentar para um desportista para ofertar a quantidade adequada de proteínas que esse atleta precisa. Esse atleta, esse praticante, enfim. A gente vai entender agora um pouquinho sobre o balanço proteico, que está muito relacionado com a síntese e a degradação proteica. Síntese de proteína, degradação de proteína. Deixa eu ver. Essa imagem aqui eu vou mostrar melhor para vocês. A síntese a gente vai sempre fazer uma correlação com aquilo que a gente já falou nas últimas aulas sobre catabolismo, né, e sobre anabolismo. A gente vai fazer uma associação porque é basicamente a mesma coisa. Quando eu estou sintetizando alguma coisa, vai ser aquele momento onde eu estou ingerindo, onde eu estou construindo, né? Momento de síntese, aquele momento onde eu faço a ingestão da quantidade de proteínas necessárias para determinada atividade, enfim, para todas as situações. A degradação proteica é aquele momento onde eu quebro, onde eu gasto o que eu ingeri. E aí, como é que a gente faz para positivar esse balanço proteico? Porque se eu quero hipertrofiar, ou se eu quero, como diz aqui, não ter nenhum acometimento de lesões, ou outros problemas que estão relacionados com a baixa ingestão proteica, como é que eu faço para positivar, que é o ideal? Eu preciso ingerir mais do que... Oi? Os meninos tá no grupo pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui. Não apareceu a solicitação não, por isso que eu não aceitei. Pede para eles entrarem ou fecharem e entrar de novo, por favor. E aqui não tem solicitação não. Enquanto isso eu vou aguardar. Realmente não ia aparecer nunca a solicitação, né? Boa noite. Leno, tem o link da entrada lá no AVA, fixado. E tá aqui também disponível na descrição. Então os meninos, quando entram no grupo, eles já vão automaticamente lá e entram direto. Aí não tem como a gente ficar lembrando de ficar mandando o link aqui não. Já é corrido demais.
viu? Se qualquer dúvida tá lá no AVA e aqui também. Falta só Juan, né? Ele vai entrar? Vai. Falta só quem? Tu tá aqui? Oxi! Rapaz! Rapaz! Boa noite. Vale. Boa noite, Boa Helena. noite. Eu entendo e sei que para todos o dia é corrido. Eu peguei a conversa meio no meio. O dia é corrido para todos nós, mas eu fui deslocado para um ambiente que eu não sou socializado. Na minha turma anterior não era desse jeito. Então eu estou ainda no período de adaptação. Então é Entendi. por esse meu questionamento. Não, mas é porque tem lá no AVA também, entendeu? É claro que fica Certo. mais difícil você ir lá no AVA e tal, mas de qualquer forma já tá aqui na descrição. Aí das próximas você já vai direto pra não ter dificuldade. De qualquer forma também a aula tá gravada, viu? O início eu gravei. Agradeço. Então vamos lá, vou compartilhar aqui de novo. Onde foi que eu tinha parado? Eu vou voltar então, né, do início. O balanço proteico, ele vai ser como é que eu posso dizer? Vai estar relacionado, né, com a síntese e com a degradação proteica. Síntese, aquele momento onde a gente faz a ingestão das proteínas por meio da dieta ou por suplementação, enfim, por alimento ou suplementação. E a degradação é aquele momento onde a gente gasta, onde quebra a proteína que a gente ingeriu. E aí como é que a gente faz para positivar o balanço proteico? Positivar o balanço proteico é aquele balanço proteico positivo, que é onde eu tenho mais síntese do que degradação. Caso eu estivesse falando do balanço proteico negativo, eu estaria tendo uma degradação de proteína maior, uma quebra, um gasto maior do que a que eu estou ingerindo. Então, para hipertrofia, por exemplo, ou para evitar aqui acometimento de lesões, para evitar uma desnutrição, em outro âmbito, né? Eu preciso... Aqui tá travando muito. Não sei se só aqui. Aqui também tá travando. Deixa eu ver qual é a internet que tá aqui. Tá na minha. Essa internet é até boa. Voltou? Qual foi a parte que parou pra vocês? Agora tá ótimo. Deve ter sido só uma... Do início, desde o início. Desde Tá travando. Então, vou voltar. Vamos lá. Eu estava falando que o balanço proteico, ele vai estar relacionado com os períodos de síntese e com os períodos de degradação proteica. Onde a síntese é aquele momento... Se travar de novo, vocês falam logo para eu já retornar do início, certo? Esse momento de síntese é o momento onde eu faço a ingestão da proteína. Eu pego a alimentação ou a suplementação e faço a ingestão para sintetizar a proteína. A degradação é aquele momento onde eu gasto, onde há quebra da proteína que foi ingerida. E aí eu preciso saber como positivar o balanço proteico. Positivar o balanço proteico é nada mais que o balanço proteico positivo, que é quando há uma maior síntese, um predomínio, né? Da síntese do que da degradação. Ou seja, eu estou construindo mais proteína do que eu estou degradando. Caso a gente estivesse falando de balanço proteico negativo, seria onde eu estivesse gastando, quebrando mais proteína do que ingerindo. Então, para hipertrofiar, por exemplo, ou para evitar lesões, ou para evitar uma desnutrição e outros casos, eu preciso positivar o meu balanço proteico. Nada mais que ingerir mais proteína, sintetizar mais do que degradar. Deu para entender? Ou travou? Não, aqui tá Não, normal. agora não. Deu pra entender, pô. Aqui tudo claro. Pronto. E aí, aqui é basicamente o que eu tava falando, né? O balanço proteico
vai ser composto por esses períodos que é de síntese, a ingestão rica em proteína, e os períodos de degradação, que seria aquele momento de jejum. Vocês vão ver muito também como proteólise. Lembra que eu disse que lise é quebra, né? Tá sempre relacionado com quebra. Então a proteólise vai ser a quebra de proteína, degradação da proteína naqueles momentos de jejum ou no momento que eu não estou fazendo ingestão proteica. E isso vai acontecer de forma cíclica, de tal forma que ao final do dia o balanço vai se tornar neutro. Essa imagem aqui, ela mostra muito mais claramente aqui esses momentos onde está subindo aqui, né, onde eu estou passando aqui o mouse agora, seriam os momentos de síntese. Aqui seria o momento de degradação, seria o momento de jejum. A gente volta aqui, ó. Isso aqui vai ser durante o dia todo. Momento que eu faço ingestão, momento de quebra. Ao final do dia, esse balanço ele se torna neutro. Mas, por exemplo, o que eu quero que vocês imaginem. Para eu hipertrofiar, para eu não ter nenhuma lesão, para o meu paciente, por exemplo, que não seja em âmbito esportivo, não desnutrir, não perder massa magra, eu preciso manter o balanço proteico sempre positivo. Eu preciso fazer mais síntese do que degradação. Quando a gente adiciona, isso aqui é para vocês não esquecerem, viu? Como é que a gente faz para positivar esse balanço proteico? Eu iniciei lá falando que a gente precisa, né, fazer a síntese mais do que a degradação. Só que tem um fator que é muito importante que a gente não pode esquecer, que é a adição do exercício físico. Para hipertrofiar, por exemplo, eu não vou hipertrofiar só fazendo a ingestão de proteína mais do que quebrando, né? Eu vou precisar adicionar o exercício físico aí. Então, quando eu adiciono o exercício físico, junto, né, com a adição da proteína, eu vou ter o aumento da síntese proteica durante aquele período de alimentação, como eu estava falando, ou então logo após, e aí vai haver uma queda, uma diminuição desse período de degradação. Vai haver, então, o aumento do anabolismo e a redução do catabolismo, que seria a proteólise. Nesse momento aqui, ó, vai ser o balanço proteico positivo que eu tô comentando com vocês e que é importante para essa hipertrofia ou para o aumento de força, enfim. Por isso que eu disse para vocês que sempre vocês vão correlacionar aqui, durante a aula toda ou durante o semestre todo, anabolismo e catabolismo. Anabolismo vai ser o sinônimo de síntese, catabolismo de degradação, né, da proteólise, da quebra da proteína. Então, para eu positivar o balanço proteico, eu, além de ingerir mais proteína para que haja maior síntese do que degradação, eu vou precisar treinar, né? A hipertrofia, ela nada mais é do que a positivação do balanço proteico ao longo de um tempo. Quando você começa a fazer musculação, por exemplo, eu sempre vou mencionar a musculação porque é o que é mais comum que todo mundo faça, né? De 8 a 12 semanas já dá pra ver um aumento da massa muscular. Mesmo que pouca, porque o período de hipertrofia é um período lento, é um processo lento, na verdade. Não é igual emagrecer, que a gente faz um plano alimentar, um mês já vê um resultado absurdo dependendo da mudança, né? De comportamento alimentar, do plano alimentar, enfim. Já a hipertrofia, ele é lento, mas logo, a partir de 8 semanas, você já começa a ver um aumento dessa massa muscular. Em relação à necessidade proteica, eu falei lá no início que a gente precisa de uma demanda mais alta de proteína, não é isso? Então, eu vou precisar de um aumento da quantidade de proteína, porque normalmente o volume muscular ele é mais avantajado. Ou para que eu tenha um aumento do volume de músculo, eu vou precisar aumentar também a quantidade de proteína ingerida. E porque durante o exercício também há a alta oxidação dessa proteína. Então, gasta bastante e eu vou precisar repor essa quantidade nas quantidades adequadas para que eu supra essa necessidade. E mais precisamente em atividades que têm longa duração, por exemplo, os maratonistas e outras também que é muito tempo que a pessoa passa ali treinando. Então, tudo isso a gente vai fazer de forma individualizada de acordo com a atividade.
E aí eu vou perguntar isso pra vocês e na verdade eu quero que vocês respondam. Os atletas de força, que a gente já mencionou quais são esses exercícios, eles precisam de mais proteína? Alguém me responde aí, de preferência pelo microfone. Sim, Pro. Mas vocês acham que essa quantidade maior de proteína é a quantidade exagerada que normalmente as pessoas que começam a treinar ingerem? Assim, eu não sei. Pelo fato de que eu Ô, tenho Pro. pessoas que vão na academia que comem uma quantidade tão grande assim. Não sei quantos ovos no dia. Não sei. Alguém falou pró? É porque eu não entendi a pergunta. Cortou aqui na hora. Se os atletas de força, eles precisam de mais proteína, essa quantidade assim bem exagerada que normalmente eles fazem uso, vocês acham que ele precisa? Eu acho que não. Os atletas gregos, né, na antiguidade, eles utilizavam quantidades cavalares de proteína, eram quantidades absurdas. Eles ingeriam aproximadamente 20 quilos de carne e 9 litros de vinho. E aí associou-se, né, fizeram a associação de que eles eram mais fortes naquela época porque eles ingeriam essa quantidade toda de proteínas. Imagine aí você ingerir 20 quilos de carne, é surreal essa quantidade, né? Mas foi a partir disso que criou-se essa imagem de que precisa de uma quantidade exorbitante de proteína. Só que eu vou mostrar pra vocês aqui qual é a necessidade aumentada, que de fato a gente precisa ter, mas porque qual é a quantidade normal de proteína que a gente precisa? 0,8 a 1, né? Quando o paciente não é treinado, enfim. A partir de 1,1 já é uma dieta hiperproteica, como a gente já falou no semestre passado. Agora eu quero que vocês vejam aqui qual é a necessidade aumentada que está relacionado normalmente aqui com o tipo de atividade que a pessoa faz, né, e as gramas por quilograma de peso. E em relação à porcentagem também. Quando o indivíduo é sedentário, como eu falei para vocês, o que eles precisam é aproximadamente 0,8. Vai de 0,8 a 1 grama por quilograma de peso. Quando a atividade é de força, a necessidade aumentada que a gente fala é de 1,4 a 2. Vai ser aqui a correspondente a 15 a 20% do VET. As atividades de endurance são aquelas atividades mais longas, aí a gente pode trabalhar aqui a partir de 1,2 até 2, 12 a 18% do VET. Os esportes coletivos, 1,2 a 1,6. E os para ganho e perda de peso, porque a gente pode trabalhar com dieta hiperproteica tanto para o paciente hipertrofiar, ganhar massa, quanto para emagrecer, que o ideal é que quando a gente trabalha com paciente de emagrecimento, a gente também trabalha com dieta hiperproteica. A gente vai aqui, ó, de 1,6 a 2. Então não é essa quantidade exorbitante de proteína como tem gente que ingere 3 gramas, 4 gramas por quilo de peso. Então a gente vai sempre fazer uma referência à atividade que ele faz, né, qual é a modalidade esportiva e a necessidade diária de proteína para a gente ofertar a quantidade adequada. Porque vocês vão ver mais pra frente que não é porque eu vou dar mais do que 2 gramas aqui, que é o limite, que ele vai hipertrofiar muito mais. Chega um momento que tanto faz eu ofertar X gramas por quilo de peso, quanto X que é mais alto do que esse valor, que o resultado vai ser o mesmo, entende? Não é aquela coisa de pensar assim, quanto mais proteína eu der, mais ele vai hipertrofiar. Então não funciona desse jeito. Os estudos mostram que tem uma faixa, né, de segurança e de resultado positivo. Aqui é daquele, eu vou até passar para vocês esse artigo que eu achei massa, eu acho que é esse, que eu quero que vocês leiam para a gente discutir depois, que diz a quantidade aqui, a recomendação, é uma referência mais atual aqui. E fica basicamente da mesma referência que essa aqui, ó, na mesma faixa. 1 a 1,2, 1,5 até 2 aqui, ó,
atividades de alto volume, atividades mais intensas. Então, não passa dessa quantidade toda, não chega a ser essa quantidade toda excessiva que as pessoas quando começam a treinar, ainda mais que fazem por conta própria, né? Vai lá na loja de suplemento, compra mesmo muito suplemento, quando vai ver a ingestão de proteína está passando dos limites sem necessidade nenhuma. Aqui eu trago pra gente falar um pouquinho sobre a ingestão da proteína isoladamente, sem associar com treinamento de força, pra falar pra vocês que não vai aumentar a síntese proteica. Então não adianta eu querer ganhar massa muscular se eu não faço exercício de força. Se eu, por exemplo, faço só uma caminhada ou uma corrida, tô fazendo ingestão de whey aqui e tô esperando hipertrofiar. Não vai hipertrofiar, certo? Aqui mostra essa parte mais escurinha aqui desse gráfico. Mostra os indivíduos sedentários que fazem a ingestão de alguma proteína, suplementação. E aqui, essa parte branca, são os indivíduos que treinam, fazem um exercício de força, musculação, por exemplo, e fazem a ingestão dessa proteína, a ingestão maior, na verdade, né? A quantidade necessária para hipertrofiar. Então, a diferença é grande. Pode ver que, né, essa partezinha branca, ela tá respondendo muito melhor à hipertrofia do que ao indivíduo que tá nessa partezinha cinza. Então, eu não vou hipertrofiar se eu não associar essa ingestão de proteína com o treinamento de força. Essa proteína isoladamente que a senhora fala é, por exemplo, whey? Não necessariamente. Por exemplo, a necessidade diária é 2 gramas de proteína. Tanto pode ser 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Que vai dar, sei lá, dependendo de cada indivíduo, 70, 100, enfim, gramas, quando a gente faz a distribuição de macro. Então, aqui tá fazendo alusão do seguinte, eu preciso ingerir essa quantidade, vamos dizer que a necessidade diária dele é 120 gramas de proteína por dia. Aí ele está ingerindo essas 120 gramas, seja ou por alimentação só, ou com alimentação e suplementação, sem fazer exercício físico. Isso é isoladamente, ingerindo a quantidade de proteína recomendada, mas não treina. Agora, se eu faço a ingestão dessa quantidade de proteína e treino, aí eu tenho um aumento da síntese proteica. E a hipertrofia, ela está relacionada com esse processo de síntese proteica. Entenderam? Entendi. Aqui é pra vocês... Deixa eu ver como... Tentando lembrar aqui. Eu acho que foi 1.4. O nível de proteína que chegou a um limite, né, nesse estudo aqui de Phillips, só que é um estudo já mais antigo. Hoje a gente já vê até umas quantidades maiores de proteína, mas deixa eu ver se eu tô trocando, gente. Isso é o que mesmo, prof? Pera aí, deixa eu ver se eu tô trocando. Não, tô não. É isso mesmo que eu quero mostrar pra vocês. Tem a quantidade que chegou-se, por exemplo, os estudos chegaram à conclusão de que 1,4 é o suficiente, 1,4 por grama de peso é o suficiente para o indivíduo hipertrofiar. Então, essa linha aqui do meio são os indivíduos que estão utilizando, de acordo com esse estudo, certo? Que foi aqui, ó, de Phillips 2004. Essa linha do meio, ele está fazendo a ingestão de 1,4 gramas de proteína por quilo de peso, e essa daqui de cima está ingerindo mais. Só que eu não me lembro exatamente o valor agora. Essa parte de baixo aqui, ela não está fazendo ingestão nenhuma. Não é porque essa linha aqui de cima, a C, ingeriu maior que 1,4 gramas por quilo de peso, que teve uma resposta maior em relação à hipertrofia, ao aumento de força também. Ou seja, o que é que eu quero mostrar com essa imagem aqui? É que tem um limite de grama por quilo de peso que vai me levar a essa síntese proteica. Então, não é que quanto mais eu adicionar proteína, que eu poderia estar aqui, por exemplo, utilizando 2,5, 3,5.
sendo que o nível aqui, de acordo com esse estudo, foi 1,4. Então, se eu fizer a ingestão de 1,4 e eu fizer a ingestão de 3,5 gramas de proteína, eu vou ter o mesmo resultado em relação à síntese proteica. Entenderam o que eu quero dizer? Entendi. Não isso a gente já pode associar. Por exemplo, eu tô fazendo aqui o plano nutricional de um atleta e vou ofertar esse 1,4 gramas por quilo de peso para ele. Aí outra pessoa que tá lá fazendo musculação e tá ingerindo a quantidade aleatória de proteína por conta própria, só que essa quantidade é bem mais exagerada em relação ao que eu estou prescrevendo. Eles, se treinarem direitinho, né, porque o treino vai dizer muito mais sobre esse processo de síntese, esse processo de hipertrofia do que a ingestão em si. Eles vão ter o mesmo resultado, mesmo que o outro faça ingestão de muito mais proteína do que ele. O que eu quero que vocês absorvam não é porque ele vai utilizar muito mais proteína que ele vai ter um resultado muito melhor em relação ao outro, desde que dentro da quantidade recomendada. De quantidade, de qualidade. Isso. Por exemplo, se eu não faço ingestão nenhuma de proteína, nem de suplementação, eu estou treinando, mas minha ingestão é baixíssima. É claro que a outra pessoa que tem um aumento e uma qualidade melhor da proteína vai ter um resultado melhor que eu. Mas se os dois utilizam as mesmas fontes e treinam, só que o outro ingere muito mais do que o que é recomendado, para o outro que está dentro da faixa de normalidade, ele não vai ganhar muito mais do que esse, não vai sintetizar mais, entendeu? Deu para ficar claro assim? Se não, deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Ou então alguém fala pra mim, pra eu não ter que sair daqui. Se não entendeu... Então, nesse caso, o corpo, tanto faz você ingerir a quantidade ideal ou uma quantidade maior, o corpo só vai sintetizar aquela mesma quantidade. Que tá na faixa do ideal. Entendi. Certo? Aí aqui em relação à recomendação de proteína para os indivíduos que são altamente treinados, que é uma ingestão hiperproteica, né? Que é justamente nessa faixa de 1,4 que eu falei pra vocês aqui. Então, mesmo que seja aquele cara que faz... O cara mais forte que tu imaginar lá, que nem lembro de ninguém pra associar agora. Se ele for ingerir mais que 1,4, ele não vai ter esse resultado muito mais à frente do que o outro que está ingerindo essa quantidade ideal aqui. Então, a recomendação de proteínas para indivíduos altamente treinados fica entre 1,2 a 1,4. E, André, eu posso ofertar mais? Pode. Em nenhum momento eu disse para você não ofertar mais que 1,4, certo? Mas que ele não vai sintetizar muito mais do que o que está aqui no adequado que os estudos falam. Certo? Aí, será que essa quantidade é a ideal para quem treina muito? Aí o estudo mostra que sim, e que normalmente é o inverso do que as pessoas imaginam. Na verdade, quem treina muito precisa de menos proteína para poder positivar o balanço proteico. Outro estudo vai mostrar que quanto mais o indivíduo treina, mais se adapta aos aminoácidos circulantes e mais ele tem o balanço proteico positivo. Então, o que as pessoas pensam? Quanto mais ele treina, mais ele vai precisar de proteína, mas se a gente for pensar, como eu fiz dei um exemplo no início, se eu não treino e eu faço a ingestão dessa quantidade, vamos dizer aqui que eu faço ingestão de 1,4 gramas por quilo de peso, né? Multiplicado por meu peso vai dar X gramas por dia. Eu estou ingerindo essa quantidade. Só que eu não faço nenhum treino. Não treino direitinho, ou então eu vou uma vez na semana, 2 vezes a cada 15 dias. Eu vou ter esse resultado? Não. Agora, quanto mais o indivíduo treinar, quanto mais ele for assíduo, quanto mais ele treinar direitinho, ingerir essa quantidade adequada, mais os aminoácidos eles vão se adaptar, né? Os aminoácidos que estão circulantes no corpo, e mais
provável vai ser de ter esse balanço proteico positivo. Lembrando que o balanço proteico positivo vai ser o quê? Um aumento da síntese e uma diminuição da degradação. Esse assunto é meio chatinho. Assim, às vezes é confuso. Então eu quero que vocês me falem se tá tudo claro, senão a gente volta. Se tá enganchando em alguma coisa, vai falando, manda parar, viu? Posso continuar? Pode, pronto. Em relação ao consumo de proteína diário, ele não chega a ser uma grande preocupação, porque normalmente essas pessoas que treinam, eles conseguem alcançar rápido essa quantidade de proteína que é recomendada e de forma fácil, com a própria proteína da dieta. Então, todo mundo que treina, que faz qualquer tipo de exercício, normalmente ingere, né? Principalmente pela cultura popular, que a gente já até falou aqui. A questão dos ovos, que ingere bastante, às vezes até mais do que o que deve, porque vai comendo aleatório achando que precisa de mais para poder hipertrofiar. Só que dentro do ovo tem o quê? A gema. E a gema é riquíssima em gordura, né? Então a gente precisa dar uma balançada aí nessa quantidade de ovo diária. Ou ingere bastante carne. Enfim, a quantidade de proteína, não sei se vocês lembram, mas quando você vai calcular a dieta, ela logo chega no nível máximo. Às vezes está faltando não sei quanto de carboidrato ainda, de calorias, mas a proteína já está lá no teto. Então não é uma dificuldade a gente ingerir as proteínas adequadas, a quantidade de proteínas adequadas na dieta, né, de acordo com a alimentação. E aí, quais seriam as outras estratégias que poderiam potencializar a resposta da ingestão de proteína e do exercício físico sobre o ganho de massa muscular? A quantidade ideal de proteína por refeição. Então, a gente vai se preocupar com a quantidade durante o dia, mas a gente também precisa levar em consideração a quantidade de proteína por refeição. O que é que eu quero que vocês entendam com isso? É muito melhor eu chegar e dividir essa quantidade de proteínas que eu preciso no dia em cada refeição, por exemplo, nas 6, ou do que colocar muita proteína no almoço e muita proteína no jantar. O que é que vocês acham que vai ter mais resultado? Eu estou ingerindo a mesma quantidade, tanto as 6 vezes no dia, ou só em 2, como por exemplo no almoço e no jantar. Qual é o ideal? Eu acho que dividir é melhor. Dividir? Eu também. Então, a quantidade de vocês estão certas. A quantidade de proteína por dose diariamente tem uma melhor resposta em relação à síntese proteica. Então, aqui tem... isso aqui são as informações de um estudo que mostra que foi feita uma ingestão aqui de 5, 10, 20, 30 e 40 gramas de proteína. Para ver quanto era... isso aqui foi a oferta de proteína no dia, viu? 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas, 30, 40 gramas. Durante o dia todo, para a gente saber qual foi o pico maior de síntese proteica relacionado à quantidade de gramas ingerida. E aí o estudo mostrou que 20 gramas após a refeição teve uma melhor resposta em relação à síntese proteica. Foi o pico que deu um resultado melhor. Então, em cada refeição durante o dia, eu preciso ofertar em torno de 20 gramas de proteína. Aqui é só para mostrar o estudo. O pico foi aqui, ó, onde está esse C que eu estou circulando. Aqui foi a quantidade ingerida. Aqui é nada, né? 5, 10, 15. Não, perdão. Aqui embaixo que está a quantidade ingerida. 10, 20, 30, 40. Então, aqui, se ingeriu 10, teve um aumento. Quando veio para 20, teve um aumento maior. Só que aqui, ó, ingeriu 30, ingeriu 40 e a linha manteve contínua. Não teve um aumento maior. O pico foi com 20 gramas. Então, a mesma coisa a gente pode associar aqui. Tanto eu posso comer 20 gramas de proteína nessa refeição, quanto 40 gramas, que o resultado vai ser o mesmo dos 20. Então, eu não vou ter um resultado maior na síntese proteica só porque eu ingeri 40 gramas nessa refeição, certo? Então, cada refeição, o ideal é que a gente oferte 20 gramas de proteína associado com carboidrato e a fonte de lipídio.
Ficou claro isso? Ficou pronto. Ficou Tem uma pronto. pergunta da colega falando se o excesso de proteína é eliminado. Aí a gente tem que ver essa função, né, como é que tá. É eliminado, é. Agora chega em um determinado momento que esse rim, ele pode ter algum prejuízo, né? Mas aí também já é uma ingestão muito excessiva mesmo. Normalmente indivíduos saudáveis elimina tranquilamente. A função, estando com a função renal ok, funcionando bem, vai eliminar. Aqui é só para mostrar em relação a idosos. Aqui essa ingestão das 20 gramas está relacionado com jovens, certo? Foi um estudo feito com jovens. Para idosos, vai mostrar aqui, foi o mesmo estudo. Deu 10 gramas de proteína, 20 gramas de proteína, 40 gramas de proteína, né? Foi dobrando a quantidade ofertada. Mostrou esse estudo aqui que em idosos, em relação a adultos, quanto mais dobra a quantidade de proteína oferecida, maior a síntese proteica. Aqui é da mesma coisa em relação às refeições. Então, em adultos, jovens, saudáveis, eu posso trabalhar com essa faixa de 20 gramas, que eu vou ter esse resultado com essa quantidade. Já em idoso, quanto mais eu oferto proteína, maior o resultado da síntese proteica. Entendeu? Se eu for trabalhar, por exemplo, com um indivíduo idoso, seja ele treinado ou não, eu posso ofertar mais proteína? Posso. Mas é claro que aqui especificamente, se ele for treinado, a resposta ainda vai ser melhor em relação à síntese proteica. Mas a gente também vai ter que avaliar como é que tá essa função bioquímica direitinho desse indivíduo idoso aqui, para ele também não sobrecarregar e não prejudicar sem nenhuma necessidade. Mas se tiver tudo ok, as funções normais, quanto mais proteína eu oferecer para ele, aqui o pico foi dos 40 gramas, então eu poderia trabalhar com 40 gramas de proteína normal. Lembrando também que não vai dar pra gente trabalhar com 40 gramas de proteína em todas as refeições, certo? Por exemplo, café da manhã 40, lanche 40, não dá, né? A gente vai fazendo aí a escala e distribui da melhor forma possível, porque para que fique viável, né, essa ingestão. Ficou claro? Posso passar? Pode. E aí a gente se questiona qual o tipo de proteína que deve ser ingerida. Proteínas de alto valor biológico, né? Essas proteínas, ela tem uma quantidade maior dos aminoácidos essenciais. Então foi como eu falei lá pra vocês, leite, ovos, carne, né? A gente pode ter um resultado maior em relação à síntese proteica quando faz a ingestão de proteínas de alto valor biológico. E aí é justamente por conta dessa resposta mais diferenciada em relação ao aumento da síntese proteica. Aqui a gente tem uma discussão entre a proteína do leite, que seria o whey e a caseína, e a ingestão da proteína de soja, e qual dos dois seria mais interessante fazer a ingestão. E aí teve um estudo que mostrou, um estudo feito com indivíduos jovens, que faziam uma sessão aguda de treinamento físico e depois avaliavam o processo da síntese proteica. Depois de 3 horas da ingestão de 500 ml de leite desnatado ou de soja. Então a gente tinha indivíduos jovens nesse estudo que treinavam, né, faziam uma sessão aguda de exercício físico, e um ingeria a proteína do leite, que seria o whey e a caseína, e o outro ingeria a proteína da soja. Depois de 3 horas de ingestão de 500 ml de ambos, percebeu-se que houve um aumento da síntese, um aumento muito mais significativo, quando utilizou a ingestão da proteína do leite, né, que seria aqui o whey e a caseína. E aí, qual o mecanismo que representa essa resposta mais diferenciada? O leite,
ele oferece mais leucina do que a soja, e a leucina, gente, está muito associado, né, relacionado com esse aumento da síntese proteica. Então, isso aqui seria o responsável pelo efeito mais anabólico, mesmo que a quantidade de leucina não seja tão diferente de um para o outro. Então, a hipótese está mais relacionada em relação à digestibilidade e à taxa de absorção das diferentes fontes proteicas. Então, para vocês entenderem, o que explicaria esse efeito mais anabólico seria a leucina. Mesmo que tenha a quantidade de leucina, tanto do leite, no leite, do whey, da caseína, né, como eu falei para vocês, da fonte animal, não seja tão diferente da quantidade do vegetal, o que explicaria seria a digestibilidade e a taxa de absorção, que é diferente entre as duas. O whey, ele tem uma taxa de absorção muito mais rápida, e aí está relacionado com essa síntese proteica. E aí, além do leite, só que o leite, além do whey, também vai ter a caseína, que tem uma absorção mais lenta. E aí vai provocar um efeito menor na síntese proteica por conta dessa característica da digestibilidade. Só que o aumento da aminoacidemia que tem é mais sustentado ao longo do tempo, ao passo que o que tem o whey e a soja aumenta muito, mas cai de maneira mais repentina também. Então, o leite, ele consegue reunir essas duas coisas. O que provoca uma síntese mais rápida e a que tem a síntese mais lenta. Então, essa junção é mais interessante, justamente por reunir a caseína e o whey. Ingestão, absorção lenta e rápida, de modo que vai modulando o aumento da síntese e a menor proteólise. Então, só para que vocês entendam de forma mais simples possível aqui, a junção da caseína e do whey que tem no leite, a junção da absorção rápida com lenta é mais interessante para a síntese proteica. A gente tem maior síntese e menor quebra. Ou seja, melhor proteína ingerir a proteína do leite do que a proteína da soja em relação à hipertrofia, à síntese proteica, enfim. É claro que se a gente for trabalhar com pessoas que sejam vegetarianas, veganas, aí a gente vai trabalhar com proteína vegetal, certo? Deu para entender? Os mecanismos da... Oi, fale. Não, eu falei que tinha dado para entender, pronto. Então, os mecanismos de resposta estão relacionados, né, com a digestibilidade e com a taxa de absorção. Porque isso aqui é muito comum, viu, de ser questionado, e vocês já podem falar para qualquer pessoa isso aqui que vocês já estão aprendendo. Então, por que é tão... os resultados do whey são muito mais comprovados, né, com os estudos. Por isso que é mais seguro, porque as pessoas tomam mais e vê mais resultado. É um dos suplementos que é mais utilizados, né, por conta justamente dessa digestibilidade e da taxa de absorção, que são mais rápidas e acabam beneficiando essa síntese proteica. Aí eu quero questionar para vocês se vocês acham, né, porque isso ainda vai ser só algo que vocês possam imaginar, se a junção da proteína com o carboidrato maximiza a síntese proteica. Maximiza, ou seja, eu ingerindo a proteína, eu tenho a síntese proteica, né? Ingerindo a proteína maior do que degradando e treinando. Se eu adicionar carboidrato nessa refeição que tem proteína, eu vou maximizar esse efeito, ou seja, eu vou ter uma síntese muito maior do que se eu ingerir só a proteína sozinha? Eu acho que sim. Acho que sim. Quem mais? Sim, pronto. Sim. Bom, normalmente a ingestão da solução de carboidrato ou o alimento em si, que tem um efeito anabólico, nesse momento onde a gente ingere, está mais associado com para que a gente evite que haja o catabolismo, né? Ou que esse catabolismo ele seja potencializado. Só que assim, está mais relacionado com o aumento da reposição do glicogênio, porque a gente gasta lá, né, depleta nossas reservas, então a gente ingere o carboidrato para que tenha quantidade de energia suficiente para conseguir
terminar o treino ou enfim, a gente já falou sobre isso, né, na aula passada. Só que a ingestão de carboidrato em relação à síntese proteica não tem interferência. Ou seja, é interessante eu associar? Eu vou ter a quantidade de energia necessária, eu não vou ter uma fadiga, eu não vou depletar minhas reservas assim fácil. Só que eu não vou ter uma síntese maior só porque eu estou associando o carboidrato junto com a proteína. Porque quem faz a síntese proteica é só a proteína. Certo? Então, se perguntarem para você, maximiza, faz eu sintetizar muito mais do que se eu ingerir só a proteína? Não. Vai ajudar em outras coisas, né? Como, por exemplo, aqui, evitar catabolismo, aumentar a reposição do glicogênio, mas sintetizar mais proteína, aumentar a síntese proteica, não. E o período de ingestão dessa proteína, será que faz diferença? Isso eu quero que vocês me respondam. Vocês acham que a síntese proteica vai ser maior se eu tomar a proteína? Eu tô falando tomar proteína porque é mais comum utilizar como suplementação. Logo após a sessão de treino, imediatamente. Tipo, acabei de sair aqui do treino e já tô utilizando a suplementação. Ou se eu fizer a ingestão de um horário mais distante do treino. O que é que vai fazer mais diferença? Qual a minha resposta melhor em relação à síntese? Vocês acham o quê? Eu acho que depois do treino. Qual é a melhor coisa para fazer depois do treino? Tomar um banho, né? Antigamente era mais, mas as pessoas iam pra academia já com a shakeleira, né? Que acho que chama assim. Já com um pozinho de whey e balançava lá com a água e já tomava na própria academia, porque tinha-se a alusão de que eu precisava tomar imediatamente após. Os estudos mostram que não tem. Deixa eu até ler aqui como foi feito o estudo. O estudo mostrou que jovens que treinaram força por 2 semanas, suplementando antes da sessão de treino ou temporariamente distante, mostrou que distante da sessão houve uma menor síntese proteica. E imediatamente após teve uma maior síntese proteica e uma melhora na diminuição da gordura corporal. Esse aqui foi o que um estudo trouxe. O outro estudo, que eu acho que eu não coloquei aqui, botei, mostra que tanto faz. Pera aí, gente, que eu embolei, eu troquei. Aqui já é outra coisa. Mas realmente tem relação com isso que eu tô falando. Se eu fizer a ingestão imediatamente após e logo, por exemplo, sei lá, até 1 hora depois, não vai fazer diferença, certo? Agora, se eu demorar, por exemplo, treinar de manhã e só for tomar suplementação à noite, vai ter diferença. Então, o período de ingestão ele vai interferir nisso. Se for muito distante do treino, o período que eu estiver fazendo a ingestão da proteína, eu vou ter uma síntese menor. Mas se for próximo, não precisa ser imediatamente após, como as pessoas fazem na própria academia, ou chega desesperada, eu tenho que tomar agora. Não faz muita diferença em relação a ser imediatamente após ou pouco tempo após. Mas se for muito distante, ou então, por exemplo, eu treino de noite, eu só for tomar a suplementação no outro dia, aí eu vou ter uma diferença em relação à síntese proteica. Então, para ficar claro, o período de ingestão da proteína precisa ser próximo à sessão de treino. Ou seja, treinei de manhã cedo, por exemplo, 8 horas, 9 horas, 9h30, que eu cheguei em casa, fiz minhas coisas, tomei a suplementação, eu vou ter uma síntese maior. Agora, tanto faz se eu tomo antes ou depois da sessão de treino. Por exemplo, tomei o whey aqui e fui malhar. Ou cheguei da academia e tomei o whey. Tanto faz. Só que os estudos têm mostrado que, apesar de ser tanto faz, a gente escolhe tomar depois. Que a síntese proteica vai ser melhor, a resposta vai ser melhor se a gente tomar depois. Além do que, também a deposição de carboidratos, se for
um whey que não seja isolado, né? Que vai ajudar também nessa reposição e em relação a calorias também. O que a gente degradou, o que a gente gastou na sessão de treino, está sendo reposta agora. Deu para entender essa questão? Ficaram confusos? Ficaram calados, não entenderam? Entendeu, pô? Eu entendi. E aí tem também uma questão sobre a ingestão da proteína antes de dormir. Durante o sono, a gente acaba catabolizando também, né? Porque a gente fica um longo período sem ingerir nada, seria aquele momento de jejum. Eu posso ter um catabolismo maior nesse horário. E aí um estudo em 2012, ele mostrou que indivíduos que treinaram força às 8 horas da noite e ingeriram 20 gramas de proteína às 21 horas, o que foi a diferença entre um grupo e outro. Um grupo, antes de dormir, recebeu a caseína, que é uma proteína de digestão lenta, de absorção lenta, e o outro recebeu placebo, que é nada. O resultado foi: a ingestão da proteína antes de dormir fez a diferença em relação à síntese proteica no horário do sono, justamente porque diminuiu o catabolismo, né? Houve uma redução desse catabolismo. E aí é uma estratégia eficiente justamente para maximizar os ganhos da massa muscular. Agora, essa ingestão da proteína antes de dormir aqui seria como, por exemplo, um adicional de suplementação, que eu posso fazer isso. Eu faço lá, depois do treino, a suplementação de 20 gramas, ou que seja por via alimentar também, não tem problema, né? Não é obrigatório ser suplementação, não. Eu posso dar 20 gramas de proteína de origem animal, de preferência, como a gente já falou, seja por suplementação ou não. Mas acaba que facilita bastante, né, quando a gente prescreve o whey. Então, se eu, por exemplo, suplementar após a sessão de treino esses 20 gramas e antes de dormir eu suplementar mais 20 gramas, eu vou ter uma resposta melhor em relação à síntese proteica durante o sono, porque eu vou evitar o catabolismo. Então, um grupo que não recebeu nada, que foi o placebo, não teve na verdade um aumento do catabolismo, e já o grupo que recebeu a caseína, que é essa proteína lenta, teve uma diminuição do catabolismo e um aumento da síntese. Então é interessante a gente trabalhar com essa ingestão de proteína antes de dormir para maximizar esses ganhos de massa. E aí outra questão para a gente se atentar é se eu faço a suplementação do aminoácido isolado ou da proteína intacta. E aí, mais uma vez aqui falando em relação aos estudos, um estudo especificamente, né, com indivíduos que consumiam a proteína intacta e os aminoácidos essenciais e não essenciais, correspondentes à quantidade dessa proteína intacta. Então, tinha um grupo que recebia a proteína intacta, que seria, por exemplo, o whey. E a outra pessoa, ou outro grupo, utilizou somente os aminoácidos essenciais, né? Provavelmente leucina, isoleucina e valina. Não tem aqui. E aí a mesma quantidade, né? 15 gramas de whey e aqui a quantidade de aminoácidos essenciais, que é a mesma coisa que a quantidade de whey, respectivamente, né? Que corresponde a isso. E aí qual foi a melhor resposta em relação à síntese proteica? Os aminoácidos isolados não são superiores que a proteína intacta. Ou seja, sempre vai ser melhor a gente suplementar o whey do que os aminoácidos isolados. Aí aqui mostra essa quantidade em gramas aqui dos aminoácidos essenciais, né, correspondem aos 15 gramas de whey. E só para deixar claro aqui, dentro do próprio whey tem os aminoácidos dentro, né? Então seria muito mais interessante mesmo a gente suplementar o whey do que o aminoácido isolado. E vejo que a diferença é muito grande, tá vendo? Em relação à síntese proteica. Esse mais alto aqui é a ingestão do whey, 15 gramas de whey, e esse daqui dos aminoácidos essenciais. E aqui foi quem não recebeu, daqui é em relação aos aminoácidos não essenciais.
Não teve nenhuma resposta quando foi a proteína intacta relacionada aos aminoácidos isolados relacionados aos não essenciais do que os essenciais, só que o whey ainda foi muito maior a resposta em relação à síntese. Então, tem gente que prescreve leucina. É claro que o responsável pela hipertrofia está mais relacionado com a leucina mesmo, mas é só passar um whey muito bom que tem a quantidade ideal de leucina que vai ter uma resposta positiva. Em relação à dieta hiperproteica e obesidade, é bom a gente prescrever essas dietas porque está mais associado com a perda de gordura, então tem uma melhor resposta à perda de gordura. A gente consegue aumentar a massa magra ou fazer uma manutenção, então eu perco a gordura, mas eu não perco a massa magra junto, ou pelo menos eu não perco tanta massa magra junto com a gordura. Então, se eu associar o treinamento de alta intensidade com uma dieta hiperproteica, eu vou ter uma melhor resposta em relação à manutenção ou aumento da massa magra e a perda de gordura. Então, sempre que a gente for trabalhar com um indivíduo obeso, pode trabalhar com dieta hiperproteica para melhorar nesse quesito. E aqui, em relação à ingestão de proteínas, que é uma preocupação para os atletas de endurance, as proteínas contráteis, que são a quitina e miosina, elas são responsáveis pela realização mecânica do movimento humano e são compostas de proteínas altamente responsivas ao balanço proteico. Então, pela lógica, quanto mais a quitina e miosina, maior a célula muscular, e quanto maior essa célula, maior o tecido muscular e a sua capacidade de gerar força e movimento potente. Então, para esses atletas de endurance, trabalhar com as proteínas contrácteis, que são a quitina e miosina, vai ser muito melhor em relação ao aumento de força e dos seus movimentos para serem mais potentes. E aí, como é que a gente vai fazer para maximizar as adaptações do treinamento com o consumo de proteína? Como eu falei para vocês, para eu hipertrofiar, para eu ter força, para eu não ter lesão, enfim, eu preciso sempre associar o treino com a ingestão correta de proteína, a ingestão adequada de acordo com a modalidade esportiva, com o peso, com o momento da ingestão, enfim. E aí, como é que eu faço para maximizar essas adaptações que vão precisar ocorrer no treinamento junto com o consumo da proteína? O próprio treino vai maximizar essa resposta, essa adaptação. A garantia da ingestão adequada de proteína, então aqui em relação à quantidade e qualidade, eu preciso garantir que esteja ok, nas quantidades que ele realmente precisa. Certificar de não ultrapassar a quantidade adequada, porque eu não vou ter uma resposta melhor se eu ultrapassar essa quantidade. Antes ou, tanto antes ou depois, ou antes e depois, consumir uma quantidade de 20 gramas, prescrever essa quantidade de 20 gramas na refeição. Isso aqui vai ser equivalente a 0,25 por quilograma de peso. Isso aqui é só multiplicar, o 0,25 pelo peso da pessoa, e aí eu vou ter a quantidade de proteína que eu devo ofertar nessas refeições. Mas aqui, principalmente, antes e depois do treino, ou só depois, como vocês preferirem, de acordo com o que a gente viu, ofertar essa quantidade. Consumir a proteína antes de dormir, principalmente proteína de lenta digestibilidade, que aí eu vou ter uma resposta melhor em relação à síntese e diminuição da degradação. Preferir as proteínas de alto valor biológico e preferir a proteína intacta ao aminoácido isolado. Então, de forma geral aqui, para eu ter uma boa resposta, uma boa adaptação, para que eu tenha um aumento da síntese e menor catabolismo, eu vou associar treino, garantir a ingestão adequada, certificar que eu não ultrapasse essa quantidade adequada de proteína, antes e ou depois do treino, consumir essa quantidade de 20 gramas, consumir essas proteínas de alto valor biológico, antes de dormir, proteína de lenta digestibilidade e preferir sempre a proteína intacta ao aminoácido isolado. Então, de forma geral, uma revisão básica aqui, disse tudo que a gente precisa na hora da suplementação da proteína.
Então, só para um apanhado geral aqui, pra gente fechar, né? Eu quero que vocês se lembrem o que são, na verdade, os aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o meu corpo não produz e eu preciso ingerir com a alimentação. Os não essenciais são o que o meu corpo produz. Para que eu tenha um balanço proteico positivo, eu preciso ter mais síntese do que degradação, né? Eu preciso ter um aumento da síntese proteica, uma menor degradação, para que eu consiga positivar esse balanço proteico e assim hipertrofiar, e assim não ter lesão, e assim ter uma resposta melhor em relação ao treino e N outros motivos. Em relação à necessidade proteica, a gente vai precisar de uma quantidade maior em relação ao indivíduo não treinado, porém não é essa quantidade tão exagerada como as pessoas imaginam, justamente porque quem tem mais volume precisa de uma quantidade maior de proteína, maior volume muscular, porque a gente oxida bastante proteína durante o treino, e mais especificamente se a atividade for de longa duração. Em relação à quantidade de proteína por grama por quilo de peso, a gente vai ficar aqui numa base de 1,4 a 2, que tem uma resposta maior. Deixa eu só falar um pouquinho aqui pra vocês. Não é porque a resposta foi maior com 1,4 que vocês só vão ofertar 1,4, certo? Isso aí vocês vão utilizar do bom senso. Eu posso ir até 2, eu só não posso passar de 2, né? Aqui o que a minha referência está falando, para eu me certificar de que eu não ultrapasso essa quantidade. Então, eu posso passar 1,5, eu posso passar 1,6, 1,7, depende, né? Você vai fazer aqui uma comparação, vai estudar o tipo de atividade que a pessoa faz, enfim, e vai usar o bom senso e prescrever o que você acha que é necessário para ele. Aqui em relação ao consumo de proteína diário, a quantidade ideal por refeição vai ser sempre em torno de 20 gramas, né, ou 0,25 por quilo de peso. Qual tipo de proteína ingerir? Proteínas de alto valor biológico, porque tem uma maior disponibilidade, né, dos aminoácidos essenciais. Deixa eu ver. O mecanismo de resposta está relacionado com a digestibilidade e a taxa de absorção, que é a proteína do leite, né, o whey, né, a caseína, enfim, tem uma resposta melhor em relação à síntese proteica. Se eu adicionar carboidrato, a minha proteína não vai maximizar a minha síntese, só vai ajudar em outras coisas, mas quem faz a síntese proteica é a própria proteína. Tanto faz eu ingerir antes ou depois, mas é melhor que eu faça a ingestão depois dessa suplementação. Um horário próximo à sessão de treino e não tão distante. E se eu quiser fazer a ingestão da proteína antes de dormir, também é interessante porque diminui o catabolismo, né? Tem uma resposta maior em relação ao ganho de massa muscular. E é melhor eu trabalhar com a proteína intacta do que com os aminoácidos isolados. Dietas hiperproteicas para paciente com obesidade. E para os atletas de endurance, trabalhar mais com as proteínas contráteis, né, que são responsáveis por um melhor resultado em relação à força e os movimentos mais potentes. Quero que vocês foquem na hora que for estudar nessa aqui, ó. Como é que a gente faz para maximizar as adaptações, que foi do treino, né, que foi um resumão geral da aula. E aí, muita informação?